Já a quarta linha é a de equipamentos e terminais, cuja primeira entidade, equipamento, a diferença dos outros elementos, não possui divisões por categorias. De lado encontram-se os elementos terminais, subdivididos de acordo com o tipo de instalação a que pertencem, e no específico: terminal hidráulico, terminal pneumático, terminal de expansão direta, terminal hidrossanitário, terminal de incêndio. A seção seguinte é dedicada à modelagem de instalações elétricas, e a sua organização é parecida com a estrutura já vista no caso de instalações mecânicas. Em particular, ela consiste em 5 linhas assim chamadas: tubulações e flexíveis, canaletas, eletrocalhas, acessórios e quadros, equipamentos e dispositivos por tipo de instalação. Também nesse caso, a sequência das colunas das primeiras 3 linhas procede por entidades análogas, com exceção do segundo elemento da primeira linha, o flexível, elétrico, que não possui correspondências nas outras categorias de conexões elétricas. A primeira coluna contém os elementos tubulação, elétrica, canaleta e eletrocalha. A seguir, após o flexível, há elementos do tipo curva, junção em T, junção em X, apenas para eletrocalhas, transição e tampa. A partir da linha de acessório e quadros, pode inserir os elementos caixa e poço de visita, caixa mecanismos e quadro. Por fim, a última linha inclui várias categorias de equipamentos e dispositivos relacionados ao sistema elétrico, incluindo aterramento, rede e dados, domótica, fotovoltaico, multisserviço, etc. A última seção é Gráfica 2D, que contém pontos, linhas, grades de construção, polilinhas, imagens, rasters, etc. Mas também objetos dedicados exclusivamente às instalações, como a etiqueta MAP, no grupo de etiquetas e orientação de objetos, a legenda de objetos MAP e a legenda Instalações MAP, no grupo de legendas. Bibliotecas de objetos BIM. No nó Biblioteca de objetos BIM do navegador, são mostradas as bibliotecas de projeto geral e de usuário. Em cada uma delas, por exemplo em geral, existem seções dedicadas respectivamente a instalações elétricas e instalações mecânicas. Para cada uma delas, a organização de pastas espelha aquela do menu Desenho. No caso de instalações mecânicas, as 3 primeiras pastas, tubos impressão, tubos de drenagem e ventilação e dutos de ar, contêm as subpastas tubulações, junções e acessórios. Abaixo seguem as pastas equipamentos e terminais. Nas pastas junções e acessórios da Biblioteca Geral, encontram-se vários catálogos fornecidos com o software. Já as pastas acessórios, equipamentos e terminais estão vazias. Na primeira pasta, dedicada a objetos sob pressão, a subpasta Tubulações contém tubos e flexíveis sob pressão, classificados de acordo com o material. Pode visualizar a ficha detalhada de cada elemento da biblioteca, onde se encontra uma tabela com todos os perfis disponíveis, com base nos parâmetros da coluna. No caso de tubos impressão, os parâmetros que definem o modelo são espessura, diâmetro externo, diâmetro interno, espaçamento entre parafusos, capacidade e massa. A primeira coluna da tabela mostra a dimensão, ou seja, uma combinação desses parâmetros
que define uma descrição convencional do modelo. À direita, clicando no botão I da barra de ferramentas vertical, é possível abrir a legenda das colunas de tabela, que mostra o significado de cada parâmetro do modelo. Em seguida, pode visualizar graficamente o perfil selecionado na tabela, bem como o título, a descrição, o material e a norma. A caixa de ferramentas à direita mostra as propriedades do modelo, referentes ao tipo de tubo escolhido. No canto inferior esquerdo, por outro lado, podem ser selecionados outros tubos em pressão presentes no catálogo. A pasta Junções agrupa todos os acessórios de pressão: curvas, junções em T, junções em Y, junções em X, transições, curvas duplas, derivações de 2 e 3 vias e tampas, na mesma sequência do menu Desenho. Como no caso de tubos, também no caso das junções, existem vários catálogos classificados de acordo com o material. As abas das junções acompanham a mesma estrutura dos tubos, com todos os parâmetros que definem o perfil e as propriedades do modelo. A pasta Acessórios contém várias subpastas dedicadas às várias categorias da biblioteca do programa, que, ao contrário dos tubos e junções, na sua maioria se encontram inicialmente vazias, visto que a configuração dos acessórios, bem como dos equipamentos e terminais, é diferente das demais entidades MEP. As categorias de acessórios de pressão no catálogo são válvulas, válvulas de 3 vias, válvulas solenoides, torneiras, coletores, instrumentos e assim por diante. Abaixo, na pasta Tubos de drenagem e ventilação, encontrará tubulações, junções e acessórios relativos ao sistema de drenagem e ventilação, acompanhando a mesma estrutura das pastas precedentes. Sobre os dutos de ar, os dutos e as junções são classificados não só com base no material, mas também quanto ao tipo de perfil, circular ou retangular. Na pasta Acessórios, encontram-se as subpastas das diferentes categorias de acessórios de ar, como os filtros, os reguladores de vazão, os registros reguladores e outros. Já os equipamentos não estão agrupados por instalação, mas sim por categorias, como geradores a combustão, termoacumuladores, bombas de calor, tanques e assim por diante. Finalmente, os terminais estão divididos de acordo com o tipo de instalação: climatização hidráulica, climatização pneumática, ar-condicionado por expansão direta, água e esgoto, antifogo. Todas estas pastas, similarmente aos acessórios, em princípio estão vazias. O mesmo ocorre no caso de equipamentos, embora sua configuração seja um pouco diferente daquela de tubos e junções.